Bom, galera, vamos lá começar a ver o que foi os nossos jogos. O primeiro jogo aqui foi na semana 1 contra os Panthers, uma derrota 23-3 no dia 10 de setembro no Levi's, né? O que a gente tem pra falar dessa obra de arte aí que foi nosso começo de temporada aí? Belíssima qualidade ainda por cima. Ou seja, o ataque administrado pelo Brian Hoyer, né? Vamos lembrar, né? Nosso QB. Até então, no meu podcast, quando eu vi esse nome, já fiquei com cabisbaixo, porque não é o Hoyer, ele é um quarterback que funciona assim, terceiro tempo, sabe? É um reserva mesmo, é aquele que só vai administrar o que tá ganhando, não um jogo inteiro. Você vê que teve muito vaciladas, assim, de até comportamento, às vezes até a falta de preparo do Shanahan também. A linha não se comportava bem do nosso QB, o QB demorava muito para passar a bola. Logo no primeiro jogo, e já estava começando a ter um certo problema. Principalmente a nossa secundária, tomando TD assim de jardas longas. Essa falta foi muito besta, essa falta de esse lançamento aí, esse QB. Olha esse erro aqui. O Kenilton não estava bem nesse jogo, né? Vale lembrar nisso, hein? O Kenilton estava baleado, né? Voltando de lesão nesse jogo aí. No geral, o jogo foi muito fraco pra gente. Foi horrível, né? Não dá nem pra destacar ataque e defesa, porque foi tudo muito ruim. Dá pra ver que a gente fez somente 3 pontos no field goal. Vale lembrar até, assim, vou dar um leve ponto na nossa trincheira defensiva, que foi bem um pouco, limitou o Stewart e também o McCaffrey, que estava começando. Não é à toa que nós tomamos 23 pontos, mas poderia ser muito mais, algo que nós já estava esperando da temporada eu lembro que nesse jogo né? aí teve uma... Olha, essa interceptação foi muito linda, cara. O melhor cena do jogo da gente foi essa aí. Eu me lembro que o Kenilton também perdeu muito alvos na red zone nesse jogo, que a gente deu muito mole na secundária. Só que o ataque não evoluiu, não progrediu, e principalmente o quarto é aquele 49ers que a gente já estava habituado com a administração do Chip Kelly. Então a gente viu com o pé assim, se continuar assim a temporada toda, vai ser de novo um desastre para nossa franquia. O que eu observei aqui? A gente tinha na nossa linha ofensiva lá, nós tínhamos o nosso querido Zane Beadles. Ele tava como nosso left guard nesse jogo aqui, cara. Pra vocês terem uma ideia, né? O número de faltas da gente foi absurdo nesse jogo. Já começou uma das marcas do time já começou no primeiro jogo. E o pior que é até compreensível, porque muitas peças eram novas ainda, sem o São Francisco foi um dos times que tinha um time mais jovem em campo, né? Não teve como não ter muitas faltas assim para se adaptarem, né? O jogo assim, mas foi um jogo muito fraco e eu fiquei assim, por ser primeiro jogo, mas eu fiquei um pouco meio assim, caramba, velho, que merda, cara. Nada, não evoluiu, cara. Assim... A sensação que não evoluiu nada comparado. Assim, eu fiquei meio... Assim, primeiro jogo, mas tipo, porra, não gostei, sabe? Foi quase um pre-season, basicamente. Foi uma extensão da nossa pre-season. Mas salientar que a 2 minutos da partida, nós tivemos um brilho, e muito bom, cara, que foi o Ruben Foster. Que ele, quando ele apareceu, mano, ele já dando um taco, mano, eu lembro feroz no Stewart. Eu falei, isso aqui é interessante. Quase teve uma interceptação, ele fez. É verdade. E aí quase pegou. E ele se machucou. Aí também foi meio chato isso aí. A gente falou, porra, meu, o cara causou uma super boa impressão assim no começo, depois já saiu machucado. Foi um try-out ainda dos Panthers, que tava começando. Aí fica aquela sombra da lesão do cara no ombro, ficou meio pairando, a gente ficou meio, puta que pariu, que será que vai... Será que quanto tempo tal? Mas infelizmente o São Francisco não evoluiu, o Hoyer não contribuiu também. Foi assim, né? Tomando interceptação aí do Luke. Luke Kuechly. E muito boa ainda, por sinal. É isso, né?
Um cara que é interessante, eu vejo o Trent Brown correndo. O Trent Brown foi uma escolha que eu tava vendo, nossa escolha de draft, ele foi uma escolha de, acho que de 6ª ou 7ª rodada, cara. E ele é bom pra caracas, velho. Muito bom. Ele é muito bom, uma escolha dessa. O próprio Jair. TD lindo. Isso. É contra nós, mas é bonito. Sacanagem. Até desse momento, o Stuart não tava indo bem com o Foster. Cara, tava com 0, velho. Tava com 0. Não, mas... Cara, tava foda. Não, mas no Stuart ele fez essa roda pra TD, mas ele não tava jogando bem quando tava o Foster lá em campo, com o Buma também. Mas depois, com o Foster saiu, ficou muito mais fácil. Cara, olha só, velho. Estamos no 3º quarto. Era muito comum, hein? Era muito comum véio. na temporada passada. Foi o time que menos fazia ponto no início. No 3º e do 4º quarto. O time entrava em pane, a gente vai falar disso aí. Fazia em pane. O time entrava em pane, aí era um negócio... E quando teve uma extração de ponto, o Fortnite não ia recuperar de jeito nenhum. Não, a gente... mas é impressionante, né? É impressionante. A única coisa também vale lembrar que foi bacana a presença do Pierre Garçon, né? Isso aí deu pra gente... assim, como no primeiro jogo a gente já começava a perceber que... Aquele cara que dificilmente dropa, né, velho? Isso, claro. É um cara... Olha, nossos 3 pontinhos aí, velho. Nosso 3 pontinhos. O Gold que vai fazer história, hein? Mal a gente sabia mal desse jogo. Sabia que esse cara ia ajudar, ia dar muita alegria pra gente. Forçando a bola aí, ó. Forçando. O único lance do Rashad Robson... Isso. Que valeu a temporada, cara. Eu achava que esse cara é uma das exceções, velho. Pelo amor de Deus. Véio. Pois é. Eu coloquei até na premiação, eu coloquei ele como uma decepção do ano pra mim, foi ele, porque eu esperava muito mais coisa desse cara, né? E foi trocado. Foi trocado, foi pro Jets, lá do Jets também, se envolveu em confusão. Os caras perdem a linha, né? É verdade. É isso, finalizamos. Próxima semana, Week 2, Seattle, derrota por 12-9, dia 17 de setembro, no CenturyLink Field. Lá o barulho estrala, né, cara? E foi um belo teste pra gente, como a gente ia se comportar contra times da nossa divisão, né? E um ponto aí que eu destaco é a defesa da gente, que foi bom, cara. Apresentou bem nesse jogo, que era pra não ser mais uma lavada do jeito que eles apresentaram contra os Panthers. Eu acreditava que seria muito mais pontos, mas a defesa se comportou bem. O problema é, de novo, né, o ataque. O Brian Hoyer não estava se conectando bem, tomava muita pressão, a linha não estava ainda bem projetada, adaptada. Mas também não vou tirar os erros do Hoyer, porque era muito visível. Tomamos interceptação, na cena aí, quase mostrando aí, que tivemos também fumbles. Mas a defesa foi bem, e o Buckner, cara... Ali já começou a mostrar que ele... Nossa, pressão no... Quanto que ele tinha crescido, que ele ia mostrar esse ano, né? A pressão dele com... É o melhor teste para o QB para você ver se sua linha tá boa, é com o Russell Wilson. Porque o Russell Wilson, ele é muito maleável, sai do pocket fácil. Cara, é chato pra caralho. Chato pra caramba. E o Buckner foi aquele cara que eu gostei bastante. A pressão dele e do jeito que também a linha da OL do Seattle não é lá essas coisas. E às vezes marcava 2, 3 no Buckner, mas já vinha um outro mais ágil em cima do Russell Wilson. O Russell Wilson fazia milagre, passando pro Graham. Olha o DJ Jones aí, ó. Com o Wilson. A gente não conseguiu TD, né? Começou aquela série de jogos que a gente não fazia TD, né? Isso. O jogo corrido até que foi bem. Olha, o Hyde conseguiu 2 grandes corridas. Não era comum, hein? O Hyde não tem grande prospecto contra o Seahawks, né? Mas foi 2 grandes corridas. A gente chegou a 159 jardas nesse jogo. A aérea foi uma porcaria, foi 89 jardas aéreas, né? O Jimmy Ward voltou nesse jogo, que ele estava fora, né? Voltou nesse jogo. O nosso querido Tomlinson, que veio de Detroit, entrou nesse jogo. Foi o jogo que ele entrou, tá? Não sei se melhorou muita coisa. Não, né, cara? Eu acho que é compreensível porque o Detroit chutou a bunda dele, né? O Goodwin estava um pouco irregular, muitos drops, né? Nesse começo de temporada dele.
Depois ele melhorou mais do meio do meio pro final da temporada, talvez porque o QB também melhorou o ball placement lá, a bola na mão dele, aí ele que melhorou também, né? Criou muita confiança depois do caso, que a gente não mencionou na partida exclusiva, mas o Goodwin dropando, mas não era ele, o Tyrant dropava também, o Selleck, o Kiro. Não, até que o Selleck jogou bem nessa partida, teve muito boas jardas. O Garçom, nossa, o Garçom não estava conseguindo conectar bem, isso no máximo é passe de curta, de média jardas. Uma coisa que marquei aqui também é que assim, foi o primeiro dos jogos ganháveis da gente, né? Isso. A gente começou uma sequência, tirando os jogos do Panthers, que aí foi um desastre que a gente já viu, começou aquela série de chamados jogos ganháveis, né? Esse foi o primeiro dos nossos jogos ganháveis, né? Que na verdade a gente perdeu num TD no final ali com o Russell Wilson, que ele escapou de um lado, fez um TD acho que pro Richardson, bem no fundo. E foi um dos jogos, o primeiro dos nossos jogos ganháveis. Que seria uma humilhação para o Seahawks, a gente ia vencer em field goals, né? Ia ganhar em field goals. Cara, mas assim, esse ano, 2018, nós vamos ganhar lá. Nós vamos ganhar os dois, vamos ganhar lá e vamos ganhar no Leves. Isso. Entendeu? Então assim... tomando safety aqui, né? Esse safety foi feio aqui do Clark. Aqui já tá no quarto. Daqui a pouco aparece aquele lance do... Ó as corridas, ó o Brady aí, ó. Esse aí ele apresentou bem na Precision. Lá no final dos programas a gente vai colocar as estatísticas finais da temporada. Vocês vão ver assim como o Brady foi bem, cara. Sim. Foi uma grata surpresa. Nesse momento ainda ele não dividia tantas as bolas quanto com o Hyde, era muito mais o Hyde, mas ele foi ganhando importância no meio da temporada, cara. Porque a filosofia do Shanahan é isso, quando o jogador tá bem, tem mais crédito pra ter mais snap. Quer ver? Que é o lance do TD? Pra ele. Não. Olha o lance do TD aí, ó. Perdemos o jogo aí, ó. Pois é, né? O cara ainda conseguiu botar os dois pés no chão ali. Puta que pariu, velho. Perdemos o lance, perdemos a partida nesse lance aí, ó. E o Russell Wilson no quarto é outro, né, cara? E é liso, olha só, cara. E é difícil, tava difícil. E a marcação tava em cima ali, ó. Isso, a marcação tava boa, cara. Ele é muito bom, cara. Eu sou o maior fã. No meio da temporada, eu votava nele pra MVP, cara. Porque ele tava impressionante, cara. E vai lembrar, né? Não tem Marshall Lynch, eles alternando sempre com os... O jogo corrido era uma porcaria. Running backs assim, descrentes, desconhecidos. O Clark foi bem e, quem é esse cara? Entendeu? O McKiddle também. E depois o McKiddle, eu acho que... Não sei se ele foi para outra franquia, foi para o Baltimore Ravens agora. Jogou bem contra o 49ers nessa partida. Perdemos o jogo nessa partida aí, foi nesse jogo aí do querido Russell Wilson. Week 3 contra os Rams no Thursday Night Football. É o único jogo prime time do São Francisco, né? O prime time. Derrota 41-39 no overtime. Dia 21 de setembro no Leves. Cara... Foi jogão, velho. Foi jogão, foi um dos melhores. Nervoso, hein? Nervoso, o negócio foi nervoso. Ninguém esperava que... Começou nervoso com o Royer jogando uma interceptação. Aquele começou assim já. Começou assim, uma interceptação quase pra pick six, né? Foi por uma jarda e aí... Faltou pouco. Aí o agora fez o TD. E... Cara, a defesa comportou muito bem, que eu lembro. Por mais que nós tomamos muito pontos também, né? 39 num... 41. 41, né? Do overtime. Mas a defesa foi legal. O ataque funcionou. Esse momento a gente, até que o ataque funcionou com a conexão Royer com... A gente acreditou que o Royer ia fazer alguma coisa. Não, eu tinha a pretensão assim, se era pra ganhar nesse jogo, porque o Royer não ia ter a condição de repetir, sabe? Saiu o TD. Que não tinha saído. É verdade. Saiu o TD. Aí ele correu, né? Saiu o TD, mas saiu o TD. Não tinha saído, o time não tinha marcado. E você para pra pensar, ele é muito ledo, fica no pocket e raramente ele corre. Ele resolveu correr nessa partida. Sim, e foi um jogo que, tipo assim, saiu o TD, cara. Olha ele correndo aí pra fazer, ó. Mergulho.
né? Ah, eu até marquei aqui assim, nesse momento você vê que o Breda, foi o que eu falei no outro vídeo também do outro jogo, o Breda não era tão acionado, cara. É verdade. Ele não era tão acionado, né? Eu vi aqui assim, nós perdemos muitos tackles nesse jogo, né? Eu lembro de um lance que foi, o Bowman ainda tava no time, cara, uma corrida do Gurley, mas ele perdeu o Ray Armstrong, tava jogando na época, perdeu o tackle, ele foi, perdeu também, aí o cara teve uma corrida enorme, cara. Isso aí não era, também era constante na temporada passada, nós não acertava o tackle. Cara, era impossível isso, cara. Era constantemente. E principalmente o Todd Gurley, até aquele momento, a gente tava assim do tipo, o Todd Gurley jogando contra a gente, sempre perdia, né? Só que nós não sabíamos como que esse running back ia evoluiu muito. E a gente reparou que a gente tava num retrocesso assim muito grande em termos de força. Contra nosso time de franquias, assim, contra o próximo jogo que a gente vai comentar, contra o Arizona Cardinals, contra até o Seahawks. Seahawks até que a gente mostrou até uma boa potência de força, mas decorrer dos Rams para frente, a força mesmo, física, não ganhava nenhum jogador, até o right receiver a gente perdia tackles, assim, um right receiver magro mesmo, de pote físico fraco. Foi um jogaço do Garçom, o Garçom jogou pra caramba, Goodwin também foi bem nesse jogo, eu me lembro muito do Garçom, o Garçom fez recepções absurdas. Teve uma também no canto, né? O dele. Isso. E também tomou um drop também, eu lembro desse jogo, dessa partida. E também teve o Trey Taylor também teve uma boa importância e teve a falta dele no final que aquilo ali foi muito sem vergonha, né, meu? Aquela falta ali. Foi sem vergonha. Foi sem vergonha. A zebra. Então, é o segundo jogo dos ganháveis. Não, mas esse a gente podia fazer o Field Goal Ranger. Isso, e ganhava o jogo ali. Porque ali foi. A bola do jogo foi aquele passe interference ofensivo ali. E o Gold também perdeu um Field Goal ou foi um extra point? Foi o Field Goal. Eu não lembro disso aí. Foi o Field Goal. Eu não lembro. O Gold ele perdeu. E também. Aí era pra ele se revirar e não deu certo. Ó, o nosso fullback, tight end, wide receiver, faz tudo esse cara, velho. Esse cara foi uma boa contratação, cara. O Jux assim... Valeu o dinheiro dele, velho. Valeu mesmo. Valeu o dinheiro dele mesmo. É um dos fullbacks mais caros da liga, né? E a peça primordial, o estilo dele, tipo um híbrido de West Coast Office, funciona muito. Funciona. E foi um jogaço também, né? Foi. Um dos melhores Thursday Night Football da história, né? Foi colocado como um dos melhores Thursday Night Football da história. Pô, jogo tarde pra caramba, me lembro que era... Color Rush, bonito. Os uniformes... Eu gosto desse Color Rush de São Francisco preto, eu acho bonito. Eu gosto também, e também dos Rams também. Ficou legal, cara. Ficou muito legal mesmo. Foi um jogo, assim, que quem desacreditava até aquele momento... Foi uma baita transmissão, gostei bastante. Foi bem legal mesmo. Foi muito legal. O Sammy Watkins apareceu aí. No finalzinho, o Sammy Watkins só apareceu no final mesmo, pra decidir. E a gente perdeu com o Aaron Donald dando sec, né, mano? Olha. Então, porque depois daquela jogada do passe interference lá ofensivo, o time não andou. Não andou naquela jogada. Teve mais 2 ou 3 snaps e o time não conseguiu andar, cara. Porque aquela ali... Aí sim, aí teve o saque e tal, mas ali foi o principal, né? Verdade. Foi o principal. E é interessante você ver, ó, a gente virou aí, vai virar o segundo quarto, aí o primeiro tempo. A gente saiu perdendo, mas a gente via que dava jogo, né? Olha que recepção do Sammy Watkins. Você viu? Você vai reparar, cara, fechando um pocket o Goff tava muito Então, aí ele começou a ver que... Então, mas aí a gente começou a ver que ele tinha evoluído do ano passado, né, cara? Sim, nesse ponto também. Aí o pessoal já começou a falar que, tipo, o trabalho do McVay, que tava aparecendo. Sim. Né? E acho que, se eu não me engano, aí eles não tinham nem perdido ainda. É verdade. Essa aí com o São Francisco foi acho que a terceira vitória seguida deles, cara. Entendeu? Olha essa recepção, cara. Acho que é do Garçom, velho. Muito bom. Ó. Foi. Caracas, moleque. Olha isso, mano.
Estilo do Julio Jones fez no Super Bowl, Ó, né, cara? puta, foi lindo. Um dos melhores lances nossos aí da temporada foi essa recepção Foi. aí, cara. Foi impressionante, cara. Impressionante mesmo. Ó o Hyde, ó. Rádio jogou mais ou menos, né, cara? Não foi ter uma boa evolução. Então, o jogo corrido deu Sinceramente, 113 jardas. Não é ruim, né? 113 jardas. E o jogo aéreo 332 jardas. Olha que recepção, ó. Deu mais um grau importante no passe, né? É, ele, lançar pra mais de 300 jardas, mano, não dá pra falar que o cara foi mal não, velho. Eu ainda fico meio ansioso, porque eu coloquei a capa no podcast, nós temos um habitual colocar o melhor jogador em campo, eu coloco a capa da partida, né? E nós colocamos o Brian Hoyer. Mas assim, né, mano, eu parando pra pensar, eu me arrependi. Eu queria colocar mais um Pierre Garçon, porque os passes conectados foi muito influenciado pra ele, né? Como principal wide receiver, e ele fez um belo trabalho também, né? Aí o Tart machucou. Aí complicou, né? Porque aí a secundária de vez desandou, né? Desandou legal. Ou será que foi nesse jogo que já tava adaptando o Reed? Não, né? O Reed seria mais pra frente. Acho que não, já tava muito no começo ainda. É, né? Ó, o Hoyer. Ó, o passe do Warrior. Nossa, o TD foi lindo. Pô, mas na boa, isso foi mais falha da secundária, velho. Com certeza. Dois caras em cima do recebedor, cara. Um vai no corpo. Olha a cara do McVay. Puto da vida. Um vai no corpo, outro vai na bola, velho. Olha lá. Não vai. Nossa. É que nem eu até vi a comparação com a interceptação do Colbert lá. Lá atrás do. Não foi o Colbert, foi no outro jogo, não lembro. Um jogador de São Francisco foi no corpo e ele foi pra bola e interceptou a bola, cara. Pois é. Ó, você vê, a gente tava atrás do placar direto, mas a gente via. Aí, o field goal, ó. Que ele errou lá. Errou o field goal, não, errou o extra point. O extra point. Bem lembrado, foi o extra point. Foi o extra point. Entendeu? E assim, a gente tava atrás, mas a gente via que, pô, tamo no jogo, né? Essa corrida maldita, velho. Olha. Corrida do O Gurley. Gurley destruiu nesse jogo, velho. Jogou muito, tava devendo, né, cara? Ele destruiu a gente, cara. Ele destruiu a gente. Tem os colegas lá meu no... ótimo. Cara, que doido foi esse jogo, cara. Foi. Até pra fazer, até os zebras acharam que foi TD, não demorava bastante, né? Mas foi um jogo rápido também, não durou, TD. não foi... A partida toda eu pensei que ia ser aquela bem... O cara caiu em cima das atrasado, pernas do cara, olha esse É. tipo, olha. Foi bonito, velho. Foi. Já era mesmo. Entrou na Air Raid, senão já era. Deixa eu ver. Ó, só o Boyer soltando os braços, ó. Ó o garçom. Joga muito, velho. Joga muito. Joga muito, cara. Ó. Já imagina aí com Ó. o Jimmy G, nossa. vai Jimmy ser G uma- precisa melhorar essas bolas profundas aí pra ele, hein? Ah, mas tem capacidade de fazer isso. Tem que melhorar, cara. Mas foi sensacional esse O jogo. Roy tava inspirado, né? Ó o Taylor. Um sidekick, não foi? Sidekick, é. Não foi. A gente cresceu, ó, acho que o único jogo que a gente cresceu aí no terceiro. Olha, Ah, do o fumble. fumble. Foi o do Austin Davis? Não, né? Não, foi do Cooper. Cooper. Acho que foi o único jogo que a gente cresceu depois do intervalo, porque os outros jogos a gente sempre caiu, cara. Sempre. Ó, o TD do Hyde na força. Mas foi esse resquício que foi interessante. O que me incomodava muito do São Francisco é o último quarto. O São Francisco Nossa. morria mesmo. Que interceptação, velho. É, Ó, pra ganhar o jogo. era pra ganhar. Ó, 2-minute warning. Ó, faz esse TD, ganha o jogo, mano. Matava. Agora foi um sidekick, não foi? Foi. Aí bateu na cabeça do jogador. Mano, sensacional isso. Caracas, mano. Mas não validou. Uma pena.
Aí o Royer, aí acabou o jogo, né? Então, porque aí já acho quando que... tem Aaron Donald... porque aí não tem a jogada do Mano, passe é interference. sacanagem, o Aaron Donald dá um saque no Royer e vai pra casa. Do tipo, mano, já fiz meu serviço... Não, porque aí não pegou foi antes da jogada do passe interference ofensivo. Eles não mostraram. Nos highlights aí ele não entrou, né, cara? Mas é isso aí, gente. Week 4, jogo contra os Cardinals no University Phoenix Stadium. Uma derrota por 15-18 no overtime no dia 1º/10. Entramos já em outubro, né? Isso aí seria, né, a entrada dos overtimes no São Francisco. Outro jogo ganhável. Quase ganhável. E fora de casa também, né? Tem que levar as medidas. Carlson Palmer não jogou bem, mas por causa da nossa defesa, mais uma vez. E a pressão no Palmer era muito gritante por causa do Buckner. E aí começou a muito retrospecto de pressão, mas não dava resultado. Aí, a partir desse jogo, muitos analistas falavam, mano, o Fortnite tem um bom conjunto de dar pressão no QB, mas não dá finaliza, não finaliza. O Jails fala muito isso aí, né? Isso. Precisa finalizar. E o jogo dos caras foi meio... apresentava esse ponto fraco da equipe. Ele já na Week 4 estava mostrando ser um time irregular, já não era o time que era da temporada passada, né, claro. Gente? O time envelheceu, ninguém colocava eles até com um grande favorito assim na divisão, nada, justamente porque o time deu uma envelhecida, Sim. Né? Não perderam peças, né? Então não era assim, era um jogo disputado que dava pra gente ganhar. O que eu coloquei aqui, que eu lembro aqui, a gente teve, em números gerais não foi tão ruim, ó, 95 de jardas de jogo corrido, 234 de aérea, né, de jogo por alto. Conseguimos 6 sacks nesse jogo, um dos maiores números de sacks que a gente teve numa partida, né? Foi o jogo do sack número 101 do Dumervil. É verdade. Né? Que ele conseguiu. E o do 101, né? E o 101 também, que ele conseguiu 100 e depois, mais pra frente, ele chegou no 101, né? O jogo em si, de uma forma geral, foi um jogo fraco, aquele jogo ruim de assistir, né? Perto até do outro passado, que foi puta de um jogão pra gente assistir. Esse jogo foi muito fraco, né, gente? É verdade. Né? O Royer, nessa época, já era chamado de Destroyer. Nessa época já começou a surgir nas redes o Destroyer, né? Porque já sabia a limitação do cara e aquele apresentação bonita contra os Rams ia durar muito. Foi sonho de uma noite de verão, cara. É verdade. Foi só aquele jogo lá, entendeu? Teve outro passe interference do Taylor nesse jogo, mas só que dessa vez anulou um TD. Anulou e foi dele. Não, ele fez a falta, acho que foi do Hyde. Ah, do Hyde, é verdade. O Hyde recebendo bola. No fundo ele recebendo bola. Beleza. E esse foi. Foi. Esse foi. Eu me lembro na cena que eu vi, esse foi. O anterior não foi. Verdade. Mas esse foi, né? Jogo horrível do Rashard Robinson. Aí foi naquele Foi aí que decepcionado, cara. Porque eu acreditava que a gente tinha encontrado um CB1 e com o índice jogando bem. Falei, vamos encontrar 2 CBs razoáveis aí pra gente, sabe, solucionar, entre aspas, o problema dos nossos CBs aí. E depois dessa partida foi muitos jogadores que foi pra UTI, né, mano, do São Francisco. Começamos a encher a IR demais, né? IR demais também. No final da temporada chegamos a ter acho que 20 jogadores na IR, né, gente? Era o time que mais, acho que contra os Giants que a gente vai chegar lá, a gente tinha acho que 20 jogadores na IR, cara. A gente pegava... tinha um time inteiro, velho. A gente contratava um draft na rua, cara. Cara. Pra jogar, vem aqui. O cara passou... Quer 60? Vem aqui, ó. O cara passou com o capacete pad na mão pra brincar na esquina ali. Basicamente, cara, porque tava muito triste aqui. Tava complicado mesmo. Breda jogou bem também, aí começou os snaps em volta... o Breda começa a aparecer, a dividir mais o tempo nesse jogo. E aí começa a receber, né? Isso. Ele começa a ter mais participações no... Ó o saque desse. Esse aí é do Eli Harold. O Howard. Muito bonito.
Vai ser uma das melhores cenas dessa partida, foi esse sec. E o Breida começa a aparecer mais nesse jogo, né? Precisa dividir mais os snaps com o Ride também. Ele foi ganhando importância até nos treinos, eu acho que ele foi se desempenhando bem, né? Sim. E esse ano o Ride começou um trabalho mais de receber bola, que é o esquema do Shanahan, né? Ele começou... E essa é a minha crítica a ele. Eu gostaria que ele ficasse, mas eu não acho ele que esse running back tão flexível, assim. Esse cara que, naquelas jogadas de corridas laterais pra fazer a curva, assim, eu não acho que ele tenha velocidade suficiente, cara. Não acho que ele tenha tanta velocidade, cara. Mesmo. Aí já tava no overtime. Uma falha ridícula aí do Calvin Williams, que a gente vai ver no final aí, que a gente perdeu o Fitzgerald. Pô, adoro o Fitzgerald, mas ele adora decidir contra a gente. Sim. Ele parece um cara do bem pra caramba, mas ele adora decidir contra a gente. É impressionante, cara. Impressionante mesmo, cara. Ó, aí parecia que a gente ia ganhar o jogo, né? Sim. E era só field goal também, Era né? só field goal, cara. Mais um aí que, se você vencesse em field goal, pô, seria aí é ótimo. a jogada fatídica aí, quer ver? Não, teve mais uma, depois teve essa, eu acho. O Palmer se machucou e era o... Como é o nome dele? Stanton. O Stanton, né? Aí já era o Stanton aí? Acho que não, o Stanton não, era o Palmer. Não, era o Palmer, é o outro jogo. Foi no outro jogo que ele se machucou. Entendi. Aí tem a jogada, acho que quer ver que aqui... Ó, o cara passa na frente dele, cara. Olha, ó. Ele tinha que acompanhar, velho. Sim, verdade. Ele tinha que acompanhar. O cara aqui veio de frente, na minha visão, entendeu? Tem gente que fala que não, ele tava marcando a zona aqui. Pô, mas tinha dois caras aqui, ó. O cara passa por ele, tá marcando o que aqui, velho? Nada, ó lá. Passou, já era. O cara ficou no ele meio. Ficou assim, ó. Tanto que o corner lá do fundo, o outro corner aberto que correu pra cá, ó, pra fechar. Esse aqui não leu a leitura, tudo bem, mas se ele acompanha, não tinha. Mais um jogo na Week 5 contra os Colts. Uma derrota em overtime pros Colts. 23-26. No dia 8 de outubro, dia 8 do 10, lá no Lucas Oil Stadium. Rapaz, e aí, hein, Thiago? Que jogo bosta, Não, véio. foi tão ruim que a única coisa que foi bom foi a camisa do Peyton Manning aposentado no estádio e a estátua dele lá. Foi o dia da inauguração. Foi a inauguração, só isso mesmo. Porque... Eles adoram fazer essas coisas contra o São Francisco. Eu acho que quando ele bateu o recorde de touchdowns aéreos, sim, foi em cima de São Francisco também, que pararam o jogo lá. Acho que foi na temporada passado ou retrasado, eu não lembro direito qual jogo, mas foi em cima da gente. O Kaepernick jogava ainda, o Kaepernick foi lá cumprimentar ele e tal. Sim, falei, porra, mano, toda hora aí em cima da gente que os caras fazem alguma sei história, lá, né, véio. cara? Mas é muito louco isso, mas é só isso mesmo que foi interessante. Destaque do Colts, o Mark, lá, o Frangor também tem que lembrar do Frangor, mano, dá um aperto correndo. É verdade, mano. Mas o calor aí, o running back do Colts jogou bem. Foi um dos poucos running back que foi bem contra a nossa trincheira, né? E o Jacoby Brissett aí, ó. Isso. Que saiu do Patriots, né? Sim. Ele é o terceiro. Foi QB. lá, Foi lá, mas assim, o jogo foi muito ruim, né? O jogo foi muito fraco, né, gente? Pra ambos. O overtime não nem merecia. Nem merecia, nem era merecia, um sofrimento esse jogo. A gente foi pro overtime, jogo corrido não existiu, 66 jardas. O jogo aéreo teve muito, mas foi muito no garbage time ali, no finalzinho. 353 jardas aéreas, cara. Mas assim, foi tudo no quarto período. Tipo aqueles 2-minute drill, assim, time jogando totalmente vertical pra tentar ganhar o jogo, né? Tanto que levou para overtime, né? Mas foi um jogo muito ruim, né? Aqui, o que eu marquei aqui? O Rio, não, né? Não lembro, eu acho que não. Não, ia vencer mais uma partida só de field goal, cara. Pra ter e o rating do Royer aqui foi mentiroso pra caramba. Pra vocês verem como só número é um negócio mentiroso, né? O rating dele foi 101, cara. Não tem isso, cara. Se você ver o jogo, cara, foi muito mórbido, cara. Então, é que era no quarto tempo que ele lançou mais os braços, entendeu? Porque o time tava atrás e tal. Kittle foi bem no jogo. O George Kittle apareceu bem nesse jogo aí. O que mais que eu marquei aqui? Já tinha, no âmbito geral, já tinha uns sinais de descontentamento do Bowman, né?
que o Shanahan tava colocando ele, tirando ele mais de campo, não tava jogando 100%, tava tendo um revezamento aí. Por causa que nesse jogo demonstrou também, os técnicos não estavam funcionando em cima do Mark, não funcionava com o Gore, e era complicado. E o tempo era a favor dos Colts. O Colts também teve um grande momento em tempo. O São Francisco não conseguiu nem cronometrar contra um time desse, tá ligado? Puta, era muito ruim, cara. Esse jogo muito foi muito complicado ruim. Isso, pra você ver. O jogo corrido dos Colts foi muito bom, cara. Assim, do tipo... É compreensível do que estava acontecendo com toda a coordenação defensiva do São Francisco. O Robert Saleh e essas alternâncias já estavam começando, os torcedores já não gostando muito. O que eu vejo, eu lembro nessa época a gente estava com, tipo assim, já tava um desânimo, né, gente? A gente já tava bem desanimado. Eu lembro que eu via nas redes sociais o pessoal bem desanimado. Eu vi o pessoal já com o tal do fantasma do 016. Já começou a aparecer aí. Verdade. Entendeu? Então o pessoal tava muito desanimado e o 016 rondando, e a gente falava se podia acontecer, se não podia. Tinha gente que falava que 016 é igual bruxa, né? Eu falava, o 016 é igual bruxa, tanto que Denver Broncos esse ano, hein? Lembra? Eu falava, 016 é igual a bruxas, velho. Você não acredita, mas elas existem, velho. Elas existem, cara. Bom, vamos passar pro próximo, que isso aqui não merece, né, gente? Pelo amor de Deus. Nem pra você. Gente, Week 6. Continuando com a nossa retrospectiva aqui dos nossos jogos. Redskins derrota por 24-26 no dia 15/10 no FedEx Field. Foi o jogo em que CJ Beathard entrou. Ninguém estava esperando. Nossa primeira mudança de QB na temporada, né? Ninguém estava esperando. A partida em si contra o Redskins tinha aquela menção, né? Contra o Kirk Cousins, que poderia ser o nosso QB, né? Então, Verdade. Tinha aquele momento assim de... vamos ver se ele é capaz de ir para São Francisco. Então já era um teste tudo estava planejando para um teste. Vamos lá, nosso ataque muito fraco, um desempenho que o Roy estava começando no começo da partida, não estava empenhando muito, quando soprou no TT foram 2 ou 3 three and out, rápido. E aí o Shanahan já descobriu que com o Roy em campo, nessa situação contra os Reds, que não era uma boa escolha, já puxou o nosso calor. Ele entrou no intervalo, não foi? Foi no intervalo. Eu não tava lembrando agora, eu acho que foi no intervalo, não foi por lesão, não foi por questão técnica, né? Foi muito fraco o desempenho e era notório. O Redskins se tornou surpreendido por isso, por causa que até o Gruden... Foi o Gruden e alguns jogadores do Rex não estavam esperando essa mudança repetida do QB. Não é à toa que o nosso QB, o CJ Beathard, teve boa presença. Teve torcedores assim como eu, por exemplo, já pulava de alegria, obviamente, e já botava. A alegria foi simplesmente para a saída do Royer e claro, a gente ali, assim, o jogo dele eu acho que foi um jogo mais ou menos. Só que assim, é aquela questão do ânimo pela mudança, do tipo, fazer alguma coisa pra ver se dá algum resultado, cara. Sim. E o cronômetro do Reds que foram muito bem e eles exploraram muito passes curtos de running backs. Aqui, eu não lembro dos running backs do Redskins nessas partidas. Eu lembro dos nossos. Dwight? Não é Dwight. Eu esqueci o nome, enfim. Voltando. Então, os running backs recebiam muito passe nas mãos do Kirk Cousins e ganhava muita jarda. Aí nesse lance aqui, o Thompson, por exemplo, cara, ele arrebentou nosso poderio ofensivo, que não estava esperando muito nessa ocasião. Nós acreditava que o Kirk Cousins ia passar muito em passes longos ou médios, né? Já que... Que corrida, velho! Logo que os nossos... Mas o jogo da gente foi muito ruim. Aqui deu 85 jardas corridas, 279 de passes, cara. Mas foi ruim, mas o Redskins também foi ruim. Jogou a imagem também pro o Redskins muito embaixo quando a gente começou a aproximar. Mas foi... a gente jogou... Aqui deu, 23
minutos de posse de bola, velho. Também tem isso. Cara, é muito Mas pouco, gente. O CJ Barrett, quando entrou, nós chegamos próximo. É, né? ele deu um pouco mais de ânimo. Mas eu ficava meio com o pé atrás com ele, sabe? Mas assim, eu já achava que era uma boa ter mudado por ter mudado. Porque, tipo, com o Royer a gente ficava só passando raiva. Claro. Mudou a pessoa pra gente passar raiva, né? E no final da partida, mais uma vez, teve uma falta e a gente tava na posse de bola de virar a partida também. Tem isso também, cara. Bom, o Solomon Thomas, foi um jogo que o Solomon Thomas foi bem. As análises mostravam ele com um belo retorno do Solomon Thomas. Fez a melhor partida dele, um sack, 7 tackles, uma assistência tackle. Quer dizer, acho que foi um dos jogos que ele foi bem, ou um dos jogos que ele foi bem, né? Com certeza. Mas esse eu não lembro de ser um jogo assim que a gente podia ter ganho, não. Achei que Não, ninguém esperava, mas até o empenho que o Redskins estava jogando, dava até pra se vencer, cara, seria muito bom também. Pô, aqui a gente ainda tinha o Mostert aí jogando, hein, cara. O Mostert que era o nosso melhor gunner, né? Ele era o melhor gunner, ele era um dos melhores gunners da temporada, né? Aquele cara que vai buscar o recebedor no punch, no kick return e tal. Sim. Foi. Isso aí foi legal, esse lance do. Acho que o Ray. Foi o Jimmy Ward aí. Aí é o Ward, né? Não, o Ward pegou a bola, mas quem sofreu fogo foi o Ray. Não. O Ray, né? Ou era o Will Lynch ali embaixo? Aqui em cima é o Lynch, não é? Era o Lynch. Não, o Buchanan, 99. O Armstrong, o Ray Armstrong embaixo. Forçou. E demorou pra caramba. Eu lembro desse lance que não sabia se o nosso ex-tarente, né? O Vernon Davis. O lance era nele? É nesse, claro. O lance era nele. Porque o Vernon Davis é Fornales. Ele foi lá e ajudou a nossa defesa a fazer esse TD. O Vernon Davis tem aqueles lances lá, mas porra, depois ele fez umas. Sei lá, cara. Agora que começou a jogar, ele foi lá pro Broncos lá só pra ganhar o anel, o cara mal jogou, velho. É verdade. O cara mal jogou, acho que o cara entrou em 3 jogos e, sabe? Acha que ganhou o Super Bowl com 3 partidas. Nessa avaliação tu já tava pedindo o Kirk Cousins, né? Ele corre bem, passa bem, já tava a sombra dele era muito forte já, né? Já era muito forte. Nessa partida com o Fornales falou, pô... Vamos ver o nosso futuro, QB, essas coisas todas. Isso aí era muito forte na época mesmo, né? Muito forte mesmo. Só que na realidade a história reveste um plot twist muito grande. O negócio foi louco. Nossa final de temporada foi muito louco. Bom, gente, agora a gente termina o segundo capítulo da nossa saga. Beleza? Obrigado por estar com a gente aqui, por acompanhar. Abraço.